Quando minha avó morreu, eu não chorei. E isso foi uma coisa que me perseguiu por um bom tempo. Porque eu tenho uma relação muito boa com a minha avó. Minha avó faz parte das melhores lembranças que eu tenho da minha infância. A família era muito grande, a gente sempre se reunia aos domingos, aquela mesa grande em família, no sítio. E às vezes estávamos só nós dois, eu e minha avó, a gente conversava, brincava. Ela sempre foi uma pessoa muito... E ela morreu bem velhinha. Ela morreu bem velhinha e eu lembro que no dia da notícia do seu falecimento e no velório, eu não chorei. Isso foi uma coisa para mim extraordinária, né? Eu não sabia na época, eu era bem novo, por que eu tive aquela reação. E é engraçado porque hoje em dia, às vezes eu lembro dela, vejo um vídeo que me lembra e eu choro, mas em sua morte eu não chorei. Talvez ali por aceitar aquilo como um ciclo natural da vida, ou como o personagem de O Estrangeiro de Albert Camus, eu simplesmente recusava a performance social, aquele luto performático. Então, esse livro ele começa já com uma das frases mais marcantes da literatura ocidental, que é ele falando da morte da mãe. Minha mãe morreu, acho que ontem, ou foi anteontem, algo assim, né? Ele começa meio que com uma certa indiferença, uma confusão. Qual foi o dia que a mãe morreu? Quem é que não sabe quando é que a mãe morre, né? E aí, esse elemento, essa possível indiferença ou falta de sensibilidade do protagonista em relação à mãe, é algo que vai sedimentar o destino dele no livro. Então é um elemento muito importante. Mas sobre o que é essa obra, afinal de contas, né? Eu já tinha tentado antes ler o Mito de Sísifo, do Camus, mas tem muito tempo. E como é uma obra muito filosófica e mais densa, eu não consegui acompanhar e abandonei. E agora eu decidi retomar e começar pelo Estrangeiro, que me surpreendeu por ser um livro com uma narrativa muito, digamos, cristalina, muito solar. É fácil você acompanhar a narrativa. É uma novela, é um livro pequeno, então você consegue acompanhar bem. Dá para você ler esse livro em 1 ou 2 dias. E aí eu me surpreendi que como foi fácil assimilar qual era a ideia do autor, qual era a filosofia ou o pensamento do autor. Então a gente vai ter um livro em que o protagonista ele vai rejeitar as normas sociais, as convenções sociais. Ele não é uma pessoa, de certa forma, é um livro que vai causar uma certa aversão para algumas pessoas, porque nós temos um protagonista que pode ser confundido com um niilista, ou um personagem que pode ser confundido com aqueles personagens da época da virada do século, que tinham o mal do século, aquela apatia generalizada. E eu acho que também não é o caso, né? Então ele é uma pessoa que se limita ao mundo do sensível, e ao mundo físico. Ele não é uma pessoa completamente indiferente a tudo. Ele só é indiferente às convenções e às instituições, mas ele tem um certo apreço por coisas que nós talvez não tenhamos a dimensão do quão importante elas são para nós. Então a gente tem um protagonista que ele comete um assassinato e ele vai ser julgado por esse assassinato, mas não só por isso. Ele vai ser julgado pela forma com que ele lida com a situação e outras situações para além desse assassinato. Então ele vai ser julgado por isso, pela forma com que ele lida com as convenções e as expectativas sociais. Por isso que é um livro que esse personagem muitas pessoas vão se identificar com ele e outras vão se rebelar contra ele por conta dessa aparente indiferença. Mas a gente, repito, é um personagem que sente, mas ele não performa, né? Ele não tem essa coisa de, por exemplo, tem 2 momentos que eu acho cruciais para entender a mente desse personagem, do Meursault. Ele fala muito tanto faz, né? As pessoas do convívio dele fazem alguma proposta e ele tanto faz. Eu sei que na vida real pessoas assim, desapaixonadas, são muito difíceis de conviver, mas esse é o nosso protagonista e ele está ali representando uma ideia. Mas ele sempre fala, tanto faz, não, eu posso escrever essa carta, mas uma das personagens pergunta se ele a ama, e ele responde, eu não a amo, mas isso não importa.
Então, ele tem sempre essa postura de tanto faz. Ela propõe, pede ele em casamento, e ele diz, tanto faz. O chefe propõe a ele uma promoção, quer promovê-lo para um outro cargo em Paris. E aí ele pensa, tanto faz. Eu gosto da minha vida aqui, eu não quero ser promovido. Eu conheço Paris e não tem nada que me faça querer abandonar essa vida que eu tenho aqui para ir para Paris. Então a gente tem um personagem que é um anti-herói, né? Ele não tem ambição e ele vive a vida dele ali satisfeito com o que ele tem. Ele gosta do mar, ele tem um desejo pela a Marie, né? Ele gosta da pele dela, ele gosta da sensação da areia, das ondas, sabe? Para ele é um remédio, é quase uma experiência religiosa ir à praia. Ele mora perto da praia, isso inclusive me identificou muito com ele. E são essas coisas do cotidiano que importam para ele. E tem esses momentos, né, que ele fala tanto faz, mas se eu chamar ele para ir à praia, ele vai, porque ele gosta, é algo que faz bem para ele. Mas se eu falo em casamento, se eu falo em promoção, coisas relativas a trabalho e convenções sociais, ele rejeita. Então você consegue ver qual é a ideia do Camus quando ele traz essas passagens no livro. E aí tem um momento decisivo na obra. Eu estou pulando várias partes para não dar spoiler, mas um dos momentos mais filosóficos do livro ocorre no final, quando ele está dialogando, tem um diálogo com o padre. E aí o padre, sabe, chocado com o fato de ele não acreditar em Deus e não acreditar no transcendental, sabe? E aí o padre tenta confrontá-lo, ele fala, não acredito que você não acredita, não tem um desejo de uma outra vida além dessa. E aí o padre pergunta, se você pudesse ter uma outra vida, como é que seria? Como é que você queria que fosse? Aí ele responde, eu gostaria que fosse um mundo em que eu pudesse lembrar deste. Veja, que interessante, eu achei muito profundo, parece bem simples, mas é muito profundo essa filosofia que ele traz aí. É uma filosofia que eu concordo? Não, né? Não concordo 100%, mas quando a gente gosta de literatura, gosta de filosofia, a gente sempre tenta extrair o melhor que aquilo ali tem, o melhor daquela ideia, o melhor que aquela obra tem a te oferecer. E aí, a filosofia dele de que o mundo é esse que está posto e que a gente tem que aceitar o absurdo da vida e se rebelar contra algumas coisas, que é essa filosofia central do Camus. Mas aí a gente tem um personagem que aí entra na minha não crítica, mas eu vejo como uma limitação, não somente da filosofia dele, mas do personagem também, porque muito da ruína do personagem foi essa falta de alteridade, essa falta de remorso que ele tem. A gente vê que ele gosta dos amigos, ele tem um sentimento ali genuíno pelos amigos, mas não é um apreço de algo que ele foge de si mesmo. Ele é uma pessoa muito em si mesmada. Ele não tem essa alteridade, esse altruísmo de se colocar no lugar do outro, sabe? Daquela ideia de você se sacrificar pelo outro, de se despojar de si mesmo e pensar nas consequências das atitudes. Por exemplo, ele comete um assassinato e em nenhum momento do livro ele demonstra um arrependimento não importa qual foi o motivo daquele assassinato, né? A gente vai ter o momento ali do julgamento que é muito bom, muito angustiante, toda essa passagem do julgamento até a conclusão, mas ele não se arrepende, ele não tem aquela coisa. E aí vamos para filosofia mais de Dostoiévski, por exemplo. É engraçado que são personagens que eu colocaria lado a lado, que tem uma certa semelhança, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, que é o Homem do Subterrâneo e o Mensor do Estrangeiro. E a gente vê essa diferença no sentido de que no Dostoiévski o amor e o sacrifício são elementos fundamentais, mas não é o mesmo que ocorre para o Mensor. Então é como se fosse uma limitação dessa filosofia que eu percebo nessa obra. Claro que eu ainda vou ler as outras obras do Camus, fiquei muito interessado em ler A Peste, A Queda, O Homem Revoltado. Estou na fila aí para os próximos livros, que aí vão expandir o meu conhecimento
em relação à filosofia dele. Mas aí eu deixo de antemão assim, o meu apreço irrestrito a essa obra. Eu achei incrível a narrativa, muito fluida, você lê, 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 não quer parar. Há um tempinho já que eu não pego um livro. Eu acho que talvez a história do olho do Bataille, que eu quero fazer um vídeo aqui também, mas funciona muito. É uma narrativa muito envolvente. Ela é seca, você não, é um personagem que não tem, ao contrário dos personagens do Dostoiévski, eles não têm aqueles solilóquios, né? Aquelas longas passagens em que o personagem está meditando. Não, a narrativa é muito seca. O personagem faz isso, faz isso, o dia está assim, então é uma coisa muito direta. Por isso que talvez a narrativa flua tanto. Mas é um livro muito instigante, que tem algumas lições muito interessantes. A gente que vive hoje numa era em que tudo tem que ser mostrado, em que a gente não tem um apreço para o mundo interior, está muito mais preocupado com narrativas, com simbolismos e com as performances. Eu acho que é um livro muito interessante, e destacar isso, a importância de você recusar certas coisas, certas convenções que são impostas a você. Eu sei que parece um pouco ingênuo essa rebeldia, mas é muito interessante, é muito importante. O próprio Camus, né, é interessante porque quando ele escreveu O Estrangeiro, o Sartre ficou fascinado por ele, e aí chamou ele para conhecê-lo, e aí ficaram amigos. Essa amizade durou 10 anos, porque em um outro livro, acho que foi O Homem Revoltado, ele criticou bastante, o Camus, ele criticou os regimes totalitários, dentre eles do regime soviético, ao qual o Sartre era partidário. Então isso criou uma rixa entre eles, apesar deles terem essa filosofia mais existencialista, que o Camus repudia essa pecha, mas é inevitável, né? Já que os personagens tratam dessa busca pelo sentido ou a falta de sentido, enfim. Então, é isso, fica aqui eu só queria deixar registrado essa minha leitura. Acabei de ler o livro e queria extravasar,